Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre, infelizmente, o suicídio que aconteceu dentro de uma igreja evangélica lá em Paulista, no Recife, né? Pessoal, esse caso aconteceu desde o dia 30, mas como vocês sabem eu estava em off, eu havia dito que ia ficar uns dias, né? Fazendo retrospectiva, enfim, recolhida. Eu estou trazendo aqui para vocês essa questão hoje. A irmã que cometeu esse ato, o nome dela é Carla. E essa irmã era uma irmã influente dentro do ciclo da oração da Assembleia de Deus, lá de Recife, lá em Recife. Importante dizer que essa irmã Carla era uma irmã que há relatos que era muito querida pelos outros irmãos, né, que congregavam lá nessa igreja. Há relatos que os irmãos pediam muitas orações para essa influente, essa mulher que era, né, influente no círculo de oração, e que ela era tida como aquela que todo mundo socorria para pedir oração, que as pessoas mandam, falam, fulano, ora, né, essas coisas. Infelizmente, essa irmã Carla, ela cometeu esse ato de tirar a própria vida dentro do templo, dentro da igreja onde ela congregava. Foi ali que ela fez aquele ato. É claro que independente se fosse dentro da igreja ou fora da igreja, em qualquer lugar que ela pudesse escolher, aquele ato que ela cometeu, em nenhuma circunstância, independente de que lugar, da forma que foi, a gente sente muito, né? Ela utilizou-se de uma corda, né? Ela se utilizou de uma corda, pendurou dentro da igreja e tirou a própria vida. Essa situação não é nova. A gente viu ao longo de 2023 e também de 2024 muitos casos de pastores cometendo suicídio, filhos e filhas de pastores com depressão, e a gente viu o quanto o próprio Instituto Schaeffer falou isso. 71% dos pastores estão em depressão profunda. 71%. É muita gente. 71% é muita gente com depressão profunda. E a causa é exatamente o que a gente tem conversado aqui em vários vídeos. A questão de traições dentro da igreja, a questão da falta de equilíbrio na vida pessoal, na vida pastoral e na vida profissional, a competição predatória que existe dentro das igrejas. Há muita competição predatória e, infelizmente, na minha opinião, porque as pessoas estão cruzando uma linha muito perigosa, muito perigosa. As pessoas da igreja, ou os líderes, os cuidadores espirituais da igreja, vamos chamá-los assim, na minha opinião, eles têm se colocado numa posição e numa forma que acaba os adoecendo. A gente vê que os líderes da igreja, não sei nem como que isso não incomoda muitos fiéis, eles vão na igreja só para dar testemunhos sobre suas vidas. É claro que é importante que a gente dê testemunho de Cristo, da autoridade de Cristo, do amor de Cristo, da graça de Cristo, da misericórdia de Cristo, do perdão de Cristo na nossa vida. É importante que a gente faça isso, mas a gente tem que discernir os momentos adequados e oportunos para aquilo. Eu não acho que é na igreja, em todos os domingos ou em todas as oportunidades, que é o momento adequado e oportuno para que pastores ou as pessoas que têm oportunidades vão lá só para falar
testemunhos de seus ganhos materiais. Infelizmente, a maioria das pessoas que recebem oportunidades na igreja ou que vão na igreja para pregar a palavra, usam para falar que Deus deu um carro, que Deus deu a casa, que abriu a porta para a filha, que não sei o que. Aquilo fica parecendo competição. É quem Deus abençoar mais. Vamos lá no púlpito, a gente vai falar lá no púlpito quem Deus está dando mais bênção, quem tem mais coisa financeira. Então a gente vê que isso está adoecendo os pastores, os líderes, muita gente que se diz do ciclo da oração, que vive vida completamente diferente daquilo que prega lá na igreja, de gente que leva recado supostamente de Deus, mas não consegue discernir as coisas na sua própria vida. E eu acho que a vergonha ou a sensação de vergonha faz com que muitos fiéis cometam muitos atos nesse sentido. Eu já falei aqui para vocês que tem uma pessoa que congrega na igreja, né, um crente evangélico, que ele caiu num golpe de quase 16 mil reais e me procurou, né, eu fui ajudá-lo, eu e meu marido, no sentido de notificar a empresa, negociar, né, a gente fez uma notificação extrajudicial à empresa, a gente conseguiu, primeiro Deus, né, mas através da gente, a gente reaveu aquele dinheiro para ele em cada centavo, a gente não cobrou, isso não falo para ser boa, mas porque é um relato, é um fato, a gente não cobrou um centavo para ajudá-lo a reaver esse valor, mesmo sabendo que o advogado já tinha, que ele tinha procurado antes, tinha cobrado 7 mil, sem garantia, inclusive, que ele recebesse os 16 de volta, mas mesmo assim a gente não foi oportunista, a canalha ajudou a rever esse dinheiro. E enquanto a gente está no processo para rever o valor, ele falou que ele estava pensando em pegar uma arma e ir lá naquele escritório matar as pessoas que deram golpe nele, porque segundo ele ia ficar sem carro, envergonhado, sem condições, e enfim, a mulher dele não trabalhava na época. E eu tô conversando isso com vocês só para vocês entenderem o quanto muita gente que está dentro da igreja, que diz que é crente evangélico, que vai para buscar Deus, na hora de desafio não tem força para clamar, não tem força para orar. E age no medo e na vergonha do julgamento alheio. Eu tô trazendo esse assunto para vocês verem que às vezes não é nem a questão de lidar com aquele desafio a pessoa mesmo, é a vergonha do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar de uma situação que às vezes temporariamente pode parecer de fracasso. Aí por que eu trago isso também? Porque há relatos de que essa irmã que cometeu esse ato, de que ela estava com câncer, o marido doente e ela estava devendo agiotas porque supostamente, tá? Eu preciso falar supostamente porque precisa confirmar essa informação sobre o que eu vou falar, que supostamente ela estava gastando em jogos. Então a gente tem que esperar primeiro para confirmar essa informação, porque foi dado por vizinhos, às vezes vizinhos fazem diz que me disse, um escuta aqui, aumenta a coisa, e a gente não pode ser leviano de falar que a dívida com a agiota tenha sido por conta de jogo. Mas eu e meu marido, a gente já veio aqui conversar com vocês do quanto que tem gente da igreja doente e viciada em aposta. Tem uma live que a gente fez aqui, crente apostando quente. Lá a gente conversa sobre essa questão de quanto muita gente não tá botando ou não bota fé em Deus, na misericórdia, na graça de Deus e coloca nas igrejas, coloca no homem, no patrão, coloca nos jogos, na sorte e se esquece de viver aquilo que prega. Se confia em Deus, ser temente a Deus, a fé tem que estar em Deus, não é verdade?
Mas não é o que acontece. Então, muita gente está adoecida dentro das igrejas e as pessoas ao redor não sabem, porque muitos fiéis, eles não discernem. Eu sei que dói, crente não gosta de escutar isso, mas muitos crentes, eles não sabem discernir verdade de mentira, eles não sabem discernir falsidade de enganação, eles não sabem discernir verdade maquiada, eles não conseguem entender se o irmão está precisando de ajuda ou se um líder da igreja está precisando de ajuda. Eles estão muito mais preocupados em receber recados, então não importa quem der recado. Esses dias a gente viu o irmão da igreja, suposto pastor, que tinha falado que Deus revelou o número da Mega Sena. Então as pessoas foram jogar porque ele recebeu essa revelação supostamente de Deus, mas a gente sabe que não é de Deus. Primeiro que espírito de adivinhação é do mal, é daquilo que opõe a Deus. Deus dá pra gente, o Divino Espírito Santo revela as coisas pra gente, nos mostra pra gente discernir no mundo espiritual. Tem coisa que a gente vê sim no mundo espiritual, mas não é recado. E essas visões do mundo espiritual a gente tem que ter cuidado no discernir, no falar, na forma de colocar, para que a gente não deixe o nosso ego se tornar maior do que o poder de Deus. Então a gente tem que lembrar sempre que a gente é pequeno diante de Deus, que até quem tem dom ou quem tem envergadura espiritual para ter discernimento espiritual, se não cuidar, aquilo sai, se esvazia. Porque na nossa aura, no nosso redor, a gente tem que estar conectado com aquilo que é para honra e glória de Deus, que é com a gratidão, com a verdade, com a sinceridade, com o amor, com o perdão, com o autocuidado, com tudo aquilo que está lá na Bíblia, que é honrar a Deus. Então as pessoas querem sempre transferir pro homem ou para o pastor aquilo que é suas responsabilidades. Ah, não, é recado que o pastor deu. Aí foi lá, não deu, acho que ele acertou um número, alguma coisa assim, acho que foi só 17 que ele acertou. O povo está crucificando. A mesma galera que tem a vulnerabilidade espiritual e não tem entendimento, que acreditou, essa mesma galera que está indo lá jogar hate. A conta não fecha, porque não aprenderam a buscar Deus. Então, o que está adoecendo dentro das igrejas é isso. As pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas, muitas pessoas, né, não estão entendendo que lá na igreja é um hospital espiritual, cheio de todo tipo de doença espiritual, das mais simples de resolver quanto mais graves, inclusive uma igreja onde uma fiel tira a própria vida lá, foi lá que ela acessou a passagem dela, aqui nessa dimensão, de uma agremiação religiosa que condena, inclusive, esse tipo de ato, e feito por uma pessoa que tecnicamente era líder. É complicado com o tipo de coisas espirituais que ficaram lá, que precisa de muita oração, de muita limpeza espiritual para se fazer. Então é muito complicado. A gente entende que nossa luta, nós seres humanos, não é contra a carne e o sangue, são principados e potestades que vagam diariamente nas legiões celestes. E todo ser humano, ele é fraco, limitado e pecador. Só que a gente tem que entender que todo dia a gente tem que buscar a Cristo, a gente tem que renovar a nossa fé. Principalmente quem vai na igreja para pregar, quem diz que recebe pedidos de oração, essa pessoa é do tipo de pessoa que mais protegida e blindada tem que estar espiritualmente. Só que as pessoas vão pro ego. Ah, peraí, eu recebo 300 pedidos de oração. Quem recebe 300 pedidos de oração não tem tempo para orar para a vida desses 300. Se fizer isso, esquece da sua própria vida. Esquece da sua própria vida. Vira objeto
espiritual do outro, não é nem líder, eu vou explicar isso, ele já é objeto espiritual dos outros e leva todo tipo de contaminação espiritual para si e para sua família. Então as pessoas, em vez de buscarem a Deus em espírito e em verdade e querem ter o ego, a adoração do ser humano, dá brecha para coisa inadequada. Porque assim, oração, quando a gente recebe pedido de oração, quando você aí, se você recebe pedido de oração e você faz oração, entenda, né? Ah, tô orando por você. Tem gente que mente, tem gente que passa e fala, oh, eu vou orar por ti, não ora para a própria vida. Como que vai orar pela vida dos outros? Ou tem gente que fala, você vai achar esse emprego porque eu tô em oração, sendo que essa pessoa não ora para si mesmo. Então a gente tem que discernir as coisas e entender o que é responsabilidade nossa pra gente orar. Mas quando as pessoas pedem oração aí para você, por exemplo, a primeira coisa que você tem que entender, você não pode, não deve orar para a vida de ninguém se você não estiver blindado espiritualmente. Você entendeu? Tem gente que vai no vídeo do YouTube, um vídeo às vezes caótico, e comenta que tá orando para aquela situação, sendo que nem ela tá orando para a situação da vida dela. A gente só pode e deve orar para a vida dos outros quando a gente não estiver contaminado, quando a gente tiver proteção espiritual. Por que eu digo isso? Porque senão, se a pessoa não tiver espiritualmente protegida e começar a orar, vamos supor, por um criminoso, aí começar a orar por um casal que vive na traição, aí começar a orar por uma família que está completamente destruída por conta de julgo hereditário, de coisas que a geração dessa pessoa fez e essa pessoa nem tem conhecimento. Aí automaticamente quem está orando por essas situações e não está com proteção espiritual vai se conectar com aquelas situações. Vocês entenderam? Geralmente eu gosto de fazer esses vídeos junto com meu marido, porque eu sempre acho que ele me ajuda a explicar da melhor forma para vocês, porque como muitos sabem, o português não é meu idioma mãe, aí às vezes há mais dificuldade de eu me fazer entender, mas também sempre eu peço a Deus para me dar sabedoria de me colocar e também entendimento para quem está me escutando. Então, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Mas eu vou tentar repetir, eu vou repetir o que eu falei. Se a gente não tiver espiritualmente blindados ou protegidos, a gente não deve orar para a vida de ninguém. Ah, isso é egoísmo? Não. Primeiro você tem que estar protegido na tua aura, no teu redor, proteção espiritual, proteção mental, proteção emocional, proteção material e proteção física. É isso que você tem que ter primeiro, entende? E todas as outras proteções, vocês viram que eu falei depois da proteção espiritual. Porque primeiro que a gente precisa é a proteção espiritual. E todo o resto nos é acrescentado, é por acréscimo. Então quem não estiver espiritualmente protegido, blindado, cuidado, como que essa pessoa vai poder cuidar dos outros na prática? Como que uma pessoa que está doente, obeso, como que essa pessoa que tem obesidade mórbida pode tratar alguém que quer ter uma vida mais saudável? A conta não fecha. Olha que tem muita gente que é obeso e que trata pessoas para fazer reposição hormonal ou tratamento nutricional. A conta não fecha. Porque a primeira referência é a nossa vida. A primeira referência. Então tem coisas que a gente tem que discernir. Uma pessoa que tem desequilíbrio mental pode tratar outras pessoas? É lógico que não. Mas eu vejo, tem uma médica famosíssima, que eu e ela até a gente tá num processo judicial, que ela tem problemas mentais, toma remédio controlados. O processo não tá em segredo de justiça, quem quiser é só procurar. Toma remédio controlado há vários anos. E supostamente ela trata pessoas que precisam ter um cuidado mental mais
apurado para conseguirem emagrecer sem fármacos, ou mesmo com fármacos, que tem gente que quer necessidade de emagrecer com fármaco e precisa ter um tratamento também direcionado a nível psicológico e mental. Aí eu falo, como que uma pessoa que não tem equilíbrio mental pode tratar pessoas que possam ter desequilíbrio mental? Não faz sentido. Psicólogos completamente com psicológico destruídos, tratando e cuidando de pessoas. Há pouco tempo a gente viu o caso da psicóloga muito famosa lá em Minas, que também tirou a própria vida e cuidava de gente que estava em risco iminente de morte também. Então é complicado. Eu não estou aqui falando que as pessoas não possam buscar ajuda espiritual, psicológica, muito pelo contrário. Toda ajuda é e deve ser bem-vinda, só que tem que ser avaliada. Quando a gente vai colocar nossos filhos numa escola, por exemplo, de idioma, ou numa escola de natação, ou numa escola de futebol, mesmo dentro das possibilidades financeiras, a gente vê uma escola que mais ou menos os professores dão ou têm resultados, independente do diploma, mas que pelo menos dão resultados. Olha, esse professor tem histórico assim, ou a vida desse professor tem histórico assim, sabe? Então a gente tem que olhar para isso. Eu vejo gente que fica falando da educação, de como a educação transforma os filhos, nem essas pessoas que ficam falando sobre isso, não passam numa faculdade federal. Como que a pessoa pode pregar o que não vive e as pessoas acreditarem? Isso contamina também o evangelho do Senhor. Então, muita gente está na igreja e está adoecido. E essas pessoas adoecidas adoecem a congregação, adoecem os fiéis. Líderes, pastores, essas oradoras do ciclo de oração, todas essas pessoas, quando estão adoecidas, por óbvio, indubitavelmente, eles vão adoecer a sua congregação. Porque a congregação, ela é o espelho dos seus líderes. E o que a gente vê nas igrejas é a competição de quem comprou o carro, que trocou o carro, quem que não sei o quê. A gente não vê exatamente o cuidar espiritual, a escutativa, a verdadeira ajuda, a verdadeira oração, o verdadeiro poder da oração. As pessoas se iludem. Então, essa irmã, que eu não venho aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, muito pelo contrário, eu acho que num caso como esse a gente tem que ter um máximo de cautela, porque uma pessoa ceifou a sua própria vida nessa dimensão. Deus é o único dono da vida, é só Ele cabe tirar, mas eu não venho aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, até porque nem sabia da existência dessa mulher. O que eu estou trazendo aqui é uma situação concreta desse fato e da minha opinião como um todo. Mas a gente vê uma pessoa que ia orar pela vida dos outros, que estava no ciclo de oração, uma pessoa que era respeitada dentro da congregação e da comunidade como uma pessoa que ia na igreja, que ora não sei o quê, precisava de ajuda e ninguém entendeu. Precisava de apoio, acolhimento e ninguém viu. Ninguém. Por quê? Ela era a que orava. Se ela que orava demonstrasse fraqueza ou vulnerabilidade que todos nós temos, imagina os outros. Então o que falta para o ser humano, principalmente muitos fiéis da igreja, entenderem isso. Não olhe ser humano como exemplo. Ser humano é referência, não exemplo. Exemplo é Cristo. Olha para Cristo, siga Cristo. Entenda isso. Nas minhas palestras, eu sempre falo isso para as minhas adolescentes, principalmente quando a plateia está cheia de menina negra. Eu falo, eu não sou exemplo. Eu sou referência, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou, mas exemplo eu não sou, porque eu já cometi muitos erros na minha caminhada até me tornar a mulher que Deus quer que eu seja, que eu tô nessa caminhada.
mas eu não sou exemplo. Você pode me ver como referência. Se você vê uma pessoa com exemplo, e essa pessoa como você e eu, qualquer um tem as suas fragilidades e é falho, aí você vai falar, tá vendo? Até a fulana que era perfeita faz, então, aí se distancia do evangelho de Cristo. Você não tem que ter exemplo ninguém, nem ara, nem pastor, nem ninguém. Você pode ter referência, mas tem que olhar para Deus. Eu, na minha vida, quando eu escolhi ser cristã, que eu botei Deus na frente, eu tenho e tive e tenho uma mulher que pra mim é muito, tipo, sabe, que é Oprah Winfrey. Que eu comecei a falar assim, peraí, se Oprah Winfrey, que passou tudo que ela passou, infelizmente, violentada desde os 5 anos, pelos namorados da avó, sendo praticamente obrigada a conviver num ambiente promíscuo, de droga, de todo tipo de situação inadequada, engravidou aos 14, quase morou na rua, de uma situação que nem entendimento como ser humano ainda ela tinha, porque era apenas uma criança, uma pré-adolescente, que a família, que o local que deveria ser seu acolhimento e proteção, não era lá que era o inferno dela, infelizmente. E essa menina negra do Mississippi, numa América racista, consegue se tornar o que Oprah se tornar. Não há limites para aquilo que a nossa mente possa e pode fazer e nos proporcionar positivamente. A mesma coisa acontece negativamente, porque o poder que está na nossa mente, na tua mente, de resolução, de compreensão, entende? Então busque a Deus. Você pode ter gente como referência. Eu tenho Oprah, inclusive até hoje, como referência de sabedoria, de filantropia, de quanto que ela auxilia, ajuda. Mas ela cometeu muitos erros, assim como eu e você. Mas se tornou e tem se tornado uma pessoa melhor, porque os erros do passado, eles devem e tem que ficar no passado, para que a gente se torne nova criatura em Cristo. Perfeitos? Não. Mas tente ser sincero, tente ser verdadeiro, tente ser correto. Quando você ore, identifique onde você errou, compreenda o que te levou a cometer aquele erro, onde que você deu espaço, que circunstâncias, amigos, inimigos, você mesmo, quem você permitiu que aquela situação chegasse na sua vida. Corrija, faça meia-culpa. Tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade, não transfere para os outros. É porque eu sou tão boazinha, eu só ajudo os outros, eu só me prejudico. Às vezes acontece, mas é um aprendizado. Entenda o que Deus quer te ensinar. Então, talvez pare de ajudar. Não se coloque na frente de Deus. Ajude de outra forma. Busque entendimento como você vai se blindar para não ficar só sendo decepcionado. E se você for decepcionado, entenda que não é sobre os outros, é você e Deus. Então a gente precisa botar nossa fé, nossa confiança em Deus. Tem gente que tem que dar satisfação para os outros, se está trabalhando, se não está. Se os filhos estão... Parem! Isso adoece. A gente é livre. E Deus e Cristo veio para que a gente fosse e seja livre. Nós somos livres. Repita para você. Eu sou livre. Você é livre. Então fique livre dos fundamentalismos religiosos. Livre dos recados que o homem possa te trazer. Deus mostra para você o que tem que mostrar. E tome cuidado quando Deus te mostra como que você fala, a hora que você fala. Tá cheio de gente aí. Você vê, você entende espiritualmente que não é Espírito Santo de Deus que tá falando e levando recado de destruição ou de coisa ruim na vida das pessoas. Não é assim, sabe? Tem que tomar cuidado. A gente não deve dar espaço nem voz para aquilo que opõe a Deus.
E a gente tem que escolher o lugar onde a gente congrega. Tem gente que se muda para uma residência, não faz oração, não sabe se alguém cometeu suicídio naquela casa ou naquele apartamento, não sabe se o casal que residia antes vivia no espírito da briga, da destruição. Chega e pronto. Tem gente que não ora, não faz limpeza espiritual, tem gente que não entende, acha que é só ir na igreja todo domingo e fica no automático na igreja, fica na igreja com pensamentos acelerados, o que vai fazer amanhã, quando chegar em casa, como que vai ser, não consegue nem se conectar verdadeiramente com Deus, porque quer enganar ou tentar enganar as pessoas no mundo material, no mundo físico, para falar, tá indo na igreja, aí vive todo tipo de coisa inadequada, porque aquilo que opõe a Deus, ele quer tentar destruir. Então é triste, de novo, não faço juízo de valor, mas eu vejo que é triste sim uma pessoa cometeu o que essa irmã Carla cometeu, independente, tá devendo por conta de jogo ou que estivesse com câncer, eu sei que todo mundo tem desafio, todos nós temos, mas nós que somos cristãos, nós temos e devemos ter bom ânimo, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. A autoridade espiritual nos permite dizer, eu sou filha da promessa. O selo que Cristo botou em mim, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar até o dia, a hora que Cristo nos recolher. Então, infelizmente, a igreja de Cristo tem se distanciado de Cristo para se tornar comércio, brigas no púlpito, brigas entre irmãos na igreja. Eu fico imaginando como que pastores que não têm união na família, como que eles podem pregar. Porque se pastor não consegue fazer mudança dentro do seu próprio ciclo familiar, como que pode fazer pelas ovelhas? Como? Mas as pessoas vão. O quanto as igrejas têm destruído pessoas. Eu tenho uma escrita muito querida, que eu não vou falar nome aqui, que eu vejo, no pouco que a gente tem trocado, o quanto que ela busca e tem buscado, mas o quanto que esse fundamentalismo religioso aferiu e afere. Porque, infelizmente, as pessoas como ela, de boa fé, acreditam nos pastores. Entende? E aí os pastores pegam, se aproveitam, os líderes aproveitam dessa boa fé dos fiéis para fazerem o que quiserem na vida desses fiéis sem responsabilidade espiritual. Sem responsabilidade espiritual. Tiram pessoas dos seus lares para ajudar na igreja, para ser tia das crianças ou para tocar na igreja, só para usar dos dons dessas pessoas, só para se aproveitar. E vem o outro só como aquilo que pode ganhar. Não aprenderam a tratar as pessoas espiritualmente, em espírito e em verdade. E acabam, infelizmente, por conta das suas atitudes, afastando muita gente do evangelho. É por isso que eu repito, não se afaste de Cristo por conta de pastor, de líder da igreja. Não se afaste. Busque discernimento espiritual, busque. A quem pede é dado a quem pede. Busque, que você vai receber, busque, peça, em vez de ficar indo na igreja procurar e não abra a boca, entenda e fala, vou orar. Você vê, sei lá, um casal brigando e destruindo, fala, vou orar para esse casal. Não fale. Você está protegido, teu casal está protegido, tua casa está protegida espiritualmente? Aí você tá apta para orar. Você não está? Não fale. Não fale, não se conecte com coisas inadequadas espiritualmente. Se preserve. Entenda o momento que você tem que ficar em silêncio, que você tem que se repor sua energia espiritual. Energia espiritual é igual energia física, emocional e mental, precisa ser reposta. Tem gente que é o dia inteiro recebendo oração por ego. E aí se desgasta,
tá orando supostamente pelos outros, mas não tá vendo seu filho, sua filha, seu esposo ao seu redor e contamina toda a sua família por doenças espirituais que estavam nos outros, que ela sem proteção, ou ele sem proteção, está orando e levando para o seio familiar. Então a gente tem que entender que a gente tem que buscar o nosso espiritual, protegido espiritualmente, para quando ou se alguém nos ameaçar com um ataque espiritual, que tem muito pastor que ameaça com isso, você fala que não, que aqui é joelho no chão, aqui não, porque você sabe o que te cobre, você sabe o manto de cobertura e proteção que está na frente e na retaguarda em ambos os lados. É fácil, não é? Não é, mas Cristo não falou que ia ser fácil. Então, que a gente pare de olhar para os líderes da igreja, que a gente pare de se contaminar com coisas inadequadas, que a gente limpe nossa mente, nosso emocional, daquilo que precisa ser limpo para que a gente fique liberto da mentira, da preocupação, da ansiedade, da angústia. É só Cristo que tira isso. É só Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Porque o fulano tem o dom da profecia. Que dom da profecia que esse fulano tem? Isso é do que põe a Deus. O dom da profecia, o teu Espírito Santo conselheiro que te aconselhe sempre coisas boas para que a minha natureza humana não nos aconselhe coisas vãs. Então, não. Tem coisa que a gente vê, que a gente entende, porque, no mundo espiritual, inclusive, antes de terminar, amanhã vai sair um vídeo aqui no meu canal sobre Mayra Card. Para quem não sabe ou não se lembra, eu tinha feito um vídeo aqui há um mês atrás, quando ela falou que estava grávida, que eu fazia uma análise, sem leviandade, do que estaria por vir. Não desejei, por óbvio, a oração contrária não faz parte de cristão, nada inadequado a ela, mas ontem ela falou que perdeu o bebê. E lá no vídeo que eu fiz, onde eu falo, Mayra Card supostamente diz que tá grávida e põe Deus no meio, que ela tinha dito que era milagre de Deus. E eu falei, e essa criança não vingar ou perder a criança, ela vai falar o quê? Que Deus confundiu no seu milagre? Isso eu falei aqui pra vocês. Mas pro meu marido eu falei, infelizmente, não sei não, mas essa criança de Mayra não... Sabe por quê? Porque não vigia no mundo espiritual, porque tá perdido no mental e no emocional, nas likes, no engajamento e faz qualquer coisa por like. Então não perca o vídeo de amanhã que eu vou trazer isso. E se você é dos que põe Deus no meio para justificar alguma coisa na sua vida, você vai aprender que isso é inadequado, que não se deve fazer porque é brecha para aquilo que se opõe a Deus. Então assim, pessoal, é triste a gente ver uma senhora já madura, né, como essa Carla, que tinha, pelo que a gente sabe até agora, um cargo e uma posição dentro da igreja Assembleia de Deus lá em Recife e que infelizmente comete um ato desse dentro da própria igreja. E pior, sem que ninguém entendesse que ela precisava de ajuda, e ela não pede essa ajuda, como eu falei, por vergonha, porque a pessoa que é tida como supra-sumo espiritual não quer mostrar vulnerabilidade. Todos nós temos, a gente tem que trabalhar as nossas vulnerabilidades. O autoconhecimento nos dá essa liberdade de entender que a gente não tem e não deve se preocupar em agradar os outros, somente a Deus. Porque todas as vezes que a pessoa tenta agradar os outros, se torna marionete emocional dos outros, se torna marionete do emocional do outro, do tempo do outro, da vontade do outro. Então a gente tem que ter nosso autoconhecimento, tem que buscar esse entendimento para que a gente discirna o que a gente pode, o que não pode fazer, o que é inegociável para a gente, como que a gente vai se colocar e se blindar daquilo que a gente vai deixar ou não nos afetar. O que tem
que nos importar, é o que Deus sabe a nosso respeito, é a nossa conduta, é a lucidez e o domínio próprio com que a gente toma as decisões. Se a gente falhar ou errar, a gente recalcula a rota, mas sem mentira, sem hipocrisia, sem fingimento e principalmente sem ego, sem a vontade de ser idolatrado, adorado pelos outros. O único digno de toda adoração é Deus Todo-Poderoso. Então aprenda a dobrar os teus joelhos para um ser que não é desse mundo, que é Cristo. Aprenda, você vai viver o sobrenatural, você vai entender o que é viver de milagres. E conte os teus milagres só quando for oportuno. Não fica toda vez indo no púlpito da igreja para você se conectar com coisas inadequadas espiritualmente, de doenças espirituais que estão lá, para você contar o que Deus tem feito na sua vida. Deus está fazendo entre você e ele, senão ele era público para todo mundo ver. Então aprenda a ter intimidade com Deus, entre você e Deus. Pare de ficar nesse desespero de provar alguma coisa para os outros. Só prove quando for preciso que você prove algo, ou que você sentir, né, a necessidade de falar, eu preciso provar isso. O resto, deixa cada um pensar o que quiser a teu respeito e continua vivendo a tua vida e colha o que você tem plantado. E que a gente, antes de orar para a vida dos outros, a gente tem a proteção espiritual, para a gente poder não se conectar com coisas inadequadas, porque imagina, tem bilhões de pessoas nesse mundo. Imagina na sua cidade quantas pessoas tem. Agora imagina se todo mundo na sua cidade começar a te pedir oração, você vai enlouquecer. Porque o inimigo vai usar armadilha e falar, peraí, a oradora do município é a Joana, bora todo mundo pedir oração. Aí você, Joana, vai orar para todo mundo do município, você não tem tempo para orar para você nem para os seus. Escolha as tuas batalhas. Escolha as tuas batalhas. Aprenda a escolher as tuas batalhas. Não entra na batalha alheia. Não lute luta que não é sua. Não se conecte na tua hora, no teu redor, com aquilo que não é teu. E se você tem na sua vida algo que você não está gostando no momento, avalie onde você precisa recalcular a rota. Você está valorizando as coisas certas ou você está valorizando outras coisas? O sentimento que tem te norteado é o sentimento que está congruente, de acordo com o Pai Jesus, ou é o sentimento que é oposto a Deus? Então vigie e ore, se conecte com Deus. Pare de ficar querendo orar para os outros se você não está protegido emocionalmente. Para de querer dar conselho para os outros se você não tem a vida de honra, de equilíbrio. Se você, sabe, para de fazer parte de líder de oração, líder da igreja, se você não está protegido espiritualmente. Se afaste. Vai orar por você, pela tua casa, não tem que dar explicação para ninguém. Entenda conhecer as tuas vulnerabilidades, entenda a se recolher, a se acolher, aprenda a se cuidar e entenda que Deus, Ele é bom para mim, para você, para todo mundo. Entende? Então, evangélico gosta de Deus, não capacita, como é que é? Não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. É verdade, mas não se ponha como escolhido. Não se ponha como escolhido, porque todos nós somos escolhidos. Mas deixe Deus te capacitar. Não se coloque melhor que os outros. Não, deixe Deus te capacitar. Eu que sou escolhida. Nós todos somos escolhidos. A gente briga com bilhões de espermazinho para fecundar um só a gente. Então a gente é escolhido como um todo, não é porque você é cristão evangélico, outro é católico que não é escolhido. Tem muita gente que tem vida honrada, família honrada, sem estar dentro da igreja, se conectando com os desequilíbrios espirituais da igreja. Então pare de achar que ir na igreja, botar saia até o pé, algum galardão espiritual. Não viva de mentira, não viva de enganação, não destrua a tua vida, teu casamento por conta da falta de entendimento. Tá bom, pessoal? Era isso. Amanhã
eu vou falar aqui sobre a questão da Maíra, mas você já sabe, aqui no meu canal você vê informações, análises, sem canalice nem oportunismo.